Aleluya. Yo soy gaúcho de Porto Alegre. Yo soy gaucho de Porto Alegre Originalmente da Suécia, y originalmente de Suecia, casado com uma uruguaia. casado con una uruguaya. Então, Suécia, Uruguai e Brasil perdemos no campeonato. Entonces Suecia, Uruguay y Brasil perdimos en el campeonato. Estamos fora. Estamos todos fuera. Que nem Chile. Não. Como Chile. Domingo, Croácia e França. Croacia. Croácia e França. Croácia. Vamos torcer por Croácia. ¿Vamos todos por Croacia? Sí. Todos nosotros somos croatas. Todos somos croatas ahora. É uma brincadeira. Es solo un chiste. Aleluia. Muito bem-vindos. Muy bienvenidos. É uma alegria estar com vocês. Es una alegría estar con ustedes. Quando Eliu falou comigo há mais de um ano atrás, Cuando Elio habló conmigo hace un año atrás, meu coração se encheu do Espírito Santo. mi corazón se llenó del Espíritu Santo, Da alegria na expectativa de poder estar com vocês. de la alegría y de la expectativa de poder estar con ustedes. E imediatamente pensei no meu filho Daniel Inmediatamente también pensé en mi hijo Daniel e Tiele y Chieli e Davizinho. y Davicinho, Primeira viagem missionária internacional de nosso neto. en su primer viaje misionero de nuestro nieto. Marta, minha esposa. Marta, mi esposa. É uma alegria voltarmos para Rancagua Es una alegría poder volver a Rancagua e principalmente estar com vocês. y principalmente estar con ustedes. E isso que Eliu falou sobre amizade, Y eso es lo que dijo Elio sobre amistad, sobre estarmos com os outros, sobre estar los unos con los otros de nos conhecer, y conocernos, formar laços de amizade, formar lazos de amistades. é algo importantíssimo. Es algo importantísimo, muy importante. Isso, vamos aproveitar toda oportunidade. Entonces aprovechemos toda oportunidad. Amém? Amén. Alegria. Alegría. Você está aqui só de corpo presente ou teu espírito e a tua alma também? Ustedes están acá solamente en cuerpo presente, pero también están tu espíritu y tu alma presentes. Quem está com os três? ¿Quién está con los tres? Espírito, alma e corpo. Espíritu, alma y cuerpo. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Quero começar essa tarde com uma palavra muito preciosa Quiero empezar en esta tarde con una palabra muy preciosa a respeito do nosso chamamento, respecto a nuestro llamamiento, nossa vocação, nuestra vocación, a eleição em Cristo Jesus. la elección en Cristo Jesús. Antigamente, quando eu era mais jovem, Antiguamente, cuando era más joven, eu pensava que somente chamamento era para os pastores, yo pensaba que solamente el llamamiento era para los pastores, era para algumas pessoas especiais. para algunas personas especiales. Mas depois, graças a Deus, Pero después, gracias a Dios, comecei a entender que isso é para todos. empecé a descubrir que eso era para todos. Você pode colocar a mão no teu coração Pueden poner su mano en su corazón e dizer: é para mim. y decir, es para mí. O chamado é para mim. El llamado es para mí. Diga bem forte: Dígalo fuerte. o chamado El llamado é para mim. es para mí. Aleluia. Aleluya. Estamos começando a acordar. Estamos comenzando a despertar. Aleluia. Aleluia. Creio que um pouquinho mais de voz de ganho para De ela. volume. Um pouquinho mais. É que minha voz é muito forte, senão ela fica muito baixa. Aleluia. Fala um pouco. Amén. Está ouvindo bem? ¿Sí? Bien. Demais. Un poquito demasiado. Pela palavra de Deus entendi que o significado do chamamento Por la palabra de Dios entendí que el significado del llamamiento, tem 4 significados. él tiene 4 significados. Vou dizer nessa introdução. Y le voy a decir en esa introducción Depois começamos com PowerPoint. y después seguimos con el PowerPoint. Em primeiro lugar, somos chamados do negativo para positivo. En primer lugar, somos llamados de lo negativo a lo positivo.
sinônimo sinónimo de um plano inferior de un plano inferior para um plano superior. para un plano superior. Ou seja, O sea, o chamamento de Deus é algo muito positivo. el llamamiento de Dios es algo muy positivo. Ele nos traz das trevas para a luz. Él nos trae de tinieblas a luz. Ele nos traz da potestade de Satanás Nos trae de la potestad de Satanás para Deus. para Dios. O segundo significado Y el segundo significado é que nós somos chamados a pertencer a uma pessoa, es que somos llamados a pertenecer a una persona, a nosso amado Jesus Cristo. a nuestro amado Jesucristo. Cada um de nós, Cada uno de nosotros, nesse chamamento dessa amizade com Jesus, en este llamamiento, en esta amistad con Jesús, nós começamos a andar tão próximos comenzamos a caminar tan cerca que eu me torno parecido com Ele. que me torno parecido a Él, me hago parecido a Él. É uma amizade. Es una amistad. Aqui eu quero já quebrar um tabu, um estigma que pode estar no teu coração. Y aquí yo quiero romper con un estigma, con algo que está pues en tu corazón, De que seguir Jesus é algo religioso, de que seguir a Jesús es algo religioso, é algo de legalismo. es algo de legalismo. Não, No, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús, Queremos nesse fim de semana queremos en este fin de semana sermos cheios dos rios de água viva. ser llenos de los ríos de agua viva. E essa Y amizade, esta amistad, essa intimidade esa intimidad com o próprio Senhor con el Jesus. mismo Señor Jesús. Amém? Amén. Em terceiro lugar, En tercer lugar, nesse chamamento ao discipulado com Jesus, en este llamamiento al discipulado con Jesús de seguir a Ele, de y seguir a Él, de andar nos seus passos. de andar en sus pasos E andando com Jesus, y andar con Jesús, nós começamos também a servir, comenzamos también a servir, a ganhar vidas, a ganar vidas, a fazer discípulos, a ser discípulos, a manifestar boas a obras. manifestar buenas obras. Ou seja, é algo extremamente emocionante. O sea, es algo extremadamente emocionante. É algo que nos enche o coração. Es algo que nos llena el corazón. Começamos a ter um propósito de realização. Comenzamos a tener un propósito de realización, Que Deus quer me usar. que Dios quiere usarme, A cada um. a cada uno, Não é somente alguns. no solamente algunos, Não somente a equipe de alabança. no solamente el equipo de alabanza, Cada um. cada uno. Eu. Él. Coloca a mão no teu coração de novo. Pon la mano en tu corazón. Vou mexer contigo. Voy a tocarte. Precisamos estar acordados. Vamos a estar despiertos. Isso, coloca a mão no teu coração. Pon la mano en tu corazón. Eu tenho um chamado. Yo tengo un llamamiento Eu vou ser usado. y yo voy a ser usado. Deus vai me usar. Dios va a usarme. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Aleluya. Expectativa Expectativa daquilo que Deus vai fazer com a tua vida. de lo que Dios va a hacer con tu vida. Glória a Deus. Gloria a Dios. O quarto significado. El cuarto significado Esse é muito bueno. es muy bueno. Chamado a festa. El llamado para la fiesta. Chamado a glória. Llamado a la gloria. Ao reino de Deus. Al reino de Dios. Para estar para sempre com Ele. Para estar para siempre con Él. Esse é um resumo Ese es un resumen daquilo que nós vamos entrar. de lo que vamos a ver. Nós vamos estar vendo esses 4 significados. Vamos a ver estos 4 significados. Deu para entender? ¿Pueden entender? Nós vamos repetir algumas vezes Los vamos a repetir algunas veces para que coloquemos esse fundamento. para poner este fundamento. Depois, Dani e eu vamos estar intercalando Y después Dani y yo vamos a estar turnándonos em cada uma dessas áreas mais y profundamente, metiéndonos profundamente en cada una de estas áreas, para que você saia desse encontro, desse retiro, desse para fim de que semana. pueda salir de este encuentro, de este retiro, de este fin de semana. Eu sei o que Deus quer comigo. Yo sé lo que Dios quiere conmigo. Ele me capacitou Él me ha capacitado com todos os recursos. con todos los recursos. Eu tenho um chamado Yo tengo un llamado e eu quero responder y yo sim, quiero responder Senhor. sí, Señor. Amém? Amén. Podemos orar mais uma vez? ¿Podemos orar una vez más?
para que o Espírito Santo abra a palavra. para que el Espíritu Santo abra palabra. Amém? Amén. Para que os versículos bíblicos entrem no teu coração. Para que los versículos bíblicos entren en tu corazón. Depois esse PowerPoint vamos passar para ele e para os irmãos e eles vão repassar para você. Y después este PowerPoint va a estar con el Liu y los hermanos para que todos puedan repartir y ver. Então, se quiser anotar, tudo bem, Entonces, si quieren tomar notas, todo bien. mas você vai receber depois. Pero también lo van a recibir después. Amém? Amén. Tudo que temos queremos dar, Todo lo que tenemos lo queremos dar. porque entregar. tudo vem dele. Porque todo viene de Él. Se quiseres, Si quieres, abra tuas mãos assim. abre tus manos así. Aleluia. Aleluya. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús, tomamos autoridade tomamos la autoridad sobre esse lugar, sobre este lugar, sobre esse recinto, sobre este recinto, sobre cada vida aqui sobre dentro. cada vida que está aquí. Em nome de Jesus, En nombre de Jesús, ordenamos os demônios fora. ordenamos a los demonios fuera. Não há lugar para vocês aqui. Ya no hay lugar para ustedes aquí. Somente para os discípulos, Solo para los discípulos. só para os filhos de Deus. Solo para los hijos de Dios. Agora, Espírito Santo, Ahora querido, Espíritu Santo de Dios, vem encher a cada um ven y llena a cada uno com revelação, con revelación, com graça, con gracia, com iluminação iluminación do Teu de Espírito tu Santo. Espíritu Santo. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Obrigado, Pai. Gracias, Padre. Obrigado, Filho. Gracias, Hijo. E obrigado, Espírito Gracias, Santo. Espíritu Santo. Aleluia. Aleluya. Dos primeiros textos que dos sempre primeiros textos. me chama a atenção Uno de los primeros textos que siempre me llama la atención é Romanos 8:28. es Romanos 8:28. Ali colocamos uma figura de um farol. Ahí pusimos una figura de un faro. Sabe o que é um faro? ¿Saben qué es un faro? Do navio en el mar, En el mar, ahí, para los barcos. quando ele está chegando ao porto, Cuando va llegando al puerto, ele precisa dessa iluminação, desse farol, dessa luz, él necesita de esta iluminación, de esta luz, para saber como navegar. para saber cómo navegar. Eu me lembro quando tinha a tua idade. Y yo me acuerdo cuando yo tenía tu edad. Parece que foi ontem. Parece que fue ayer, Pouquinho mais. un poquito más. Mas eu estava completamente perdido. Pero yo estaba completamente perdido. Tinha nascido dentro de um lar cristão. Había nacido en un hogar cristiano Eu tinha uma experiência com Jesus. y tenía una experiencia con Jesús. Estava congregando numa denominação, Me congregaba en una cierta denominación, mas eu não tinha um norte. pero no tenía un norte. Eu não tinha uma bússola. No tenía una brújula. Brújula. Uma bússola. Una brújula. Para onde eu vou? ¿Para dónde voy? Que universidade fazer? ¿A qué universidad voy? Que vou estudar? ¿Qué voy a estudiar? Casamento, família, Matrimonio, familia, trabalho, trabajo, ministério. ministerio. Precisava de um norte. Necesitaba un norte. Romanos 8:28. Y Romanos 8:28. E sabemos que os que amam a Deus, todas as coisas les ayudam a bem. Isto é, a los que conforme a su propósito são llamados. Amén. Como está mi espanhol? ¿Cómo está mi español? Mais ou menos. Chamados segundo o seu propósito. Llamados conforme a su propósito. Você pode falar em voz alta comigo? ¿Pueden decirlo fuerte conmigo? Chamados segundo o seu Llamado propósito. conforme a su propósito. Vamos lá. Vamos. Llamados conforme a su propósito. Mais ou menos. Mais uma vez. Una vez más. Llamados conforme a su propósito. E o seu propósito é eterno. Y su propósito es eterno. Não é somente por alguns anos No aqui es nessa solamente por vida. algunos años acá en esta vida. É por toda a eternidade. Es por toda la eternidad. Comecei a ter norte. Y ahí comencé a tener un norte. Comecei a ter uma luz. Comencé a tener una luz. Minha vida, todo o meu ser, Mi vida, todo mi ser. estudo, profissão, trabalho, família, Estudio, profesión, trabajo, familia. aspiração para servir ao Senhor. Aspiración para servir al Señor.
Agora, de acordo, Ahora, de acuerdo, conforme o seu propósito conforme su eterno. propósito eterno. Amém? Amén. Isso já faz mais de Eso ya hace mais de 40 anos. más de 40 años. Antes de conhecer a Marta, Antes de conocer a Marta, antes de casar com ela, antes de casarme con ella, e eu pensava que eu nunca ia casar. y yo pensaba que nunca me iba a casar. Eu era muito feio. Era muy feo. A Marta fez excelente trabalho. Marta hizo un excelente trabajo. Agora sou ancião charmoso. Ahora soy un anciano con charme. Tudo graças a Marta. Todo gracias a Marta. Mas eu era muito feio, Pero era muy feo, cheio de con complexos, muchos complejos, envergonhado, avergonzado, lutando com sentimento de rejeição. luchando contra el rechazo. Eu achava que nunca ia casar. Yo creía que nunca me iba a casar. Mas Deus tinha alguém especial para mim. Pero Dios tenía a alguien especial para mí. Já tinha separado, Ya la había separado, já tinha escolhido, ya la había escogido, trazido do Uruguai para Porto Alegre, ya la Brasil, había traído de Uruguay a Porto Alegre, Brasil, e tinha me trazido da Suécia y me para, había traído desde Suecia para Brasil. a Brasil. Que Deus não faz? ¿Qué es lo que hace Dios Nesse retiro, en este retiro? abra os olhos. Mira bien, abre los ojos. Pode ser que Deus te trouxe de sul, de norte. Puede ser que Dios te haya traído del sur, del norte. Pode ser. Puede ser. Amém. Amén. Agora mexi com você. Me gusta jugar con ustedes. Chamados de acordo com seu propósito. Llamados de acuerdo a su propósito. Como eu falei no início, Y como dije al principio, em primeiro lugar, de escalão inferior para escalão superior. entonces en primer lugar, de un escalón inferior para un escalón superior. De uma situação negativa De una situación negativa para o positivo. para el positivo. Essa é a obra de Deus. Esa es la obra de Dios. É o chamamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Es un llamamiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Só aqui já fico cheio do Espírito. Solo ahí ya estoy lleno del Espíritu. De algo inferior para superior. De algo inferior para algo superior. De algo negativo para positivo. De algo negativo para algo positivo. Ah, eu sabia que Deus tinha chamado para mim. Yo sabía que Dios tenía un llamado para mí. Estás entendendo? ¿Me estás comprendiendo? Todo medo vai embora. Todo miedo se va, Toda dúvida vai embora. toda duda se va, Toda insegurança vai toda embora. inseguridad se va. O Senhor tem te chamado e El Señor estendido a te ha mão llamado, ha extendido su mano para algo superior para e algo positivo. superior y positivo. Aleluia. Aleluya. Das trevas De las tinieblas para a sua maravilhosa luz. para su maravillosa luz. Amém. Amén. O texto de 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, Ustedes son raza electa, sacerdócio real, sacerdocio real, nação santa, nación santa, povo de propriedade exclusiva pueblo de de Deus. propiedad exclusiva de Dios. Aleluia. Aleluya. Algo superior Algo superior e algo extremamente positivo. y algo extremadamente positivo. Vós antes não era um povo, Ustedes antes no eran pueblo, antes não tinham alcançado misericórdia, antes no habían alcanzado la misericordia. mas o texto diz: agora fostes alcançados Pero pela el texto dice, misericórdia. ahora ustedes han sido alcanzados Pela misericórdia de Deus. por la misericordia de Dios. Amém. Amén. Deixa eu aproveitar uma coisa aqui. Voy a aprovechar y decir algo. Aproveitar aqui para dizer algo. Voy a decir algo. A luz, preste atenção, Pongan atención, la luz sempre é
boa. siempre es buena. Luz na palavra de Deus Luz en la palabra de Dios é sinônimo de confissão, es sinónimo de confesión, abrir a vida, abrir la vida, transparência transparencia, para a sua maravilhosa luz. maravillosa luz. Ou seja, esses O dias sea, en estos días, é dias especiais en días especiales, para depois por toda a tua vida para después por toda tu vida andar na luz do Senhor, andar en la luz del Señor, na transparência, en la transparencia, confissão de pecado, confesión de pecados, nenhuma treva, ninguna tiniebla, nada de pecado oculto, nada de pecados ocultos, escondidos, escondidos, administrados administrados pela tua carnalidade. por tu carnalidad. Não. No, Para poder entrar no chamado do Senhor, para poder entrar en el llamado del Señor, vem para a luz. venga para luz. Confesse pecado. Confiesa el pecado. Esse fim de semana Este fin de é semana, fim de semana de decisão. este es un fin de semana de decisión. Rompimento com pecados. Rompe con el pecado. Amém? Amén. O Senhor está me dizendo isso no meu El espírito. Señor me habla eso en mi espíritu. Há jovens aqui Hay jóvenes acá que têm sido escravizados que por han sido situações esclavizados por de situaciones pecados. de pecado. Mas esse fim de semana Pero este fin de semana não é mais um retiro. no es un retiro más, Não é mais um encontro. no es un encuentro más, É uma mudança. es un cambio, Algo diferente. algo diferente, Onde rompemos com donde pecados. rompemos con el pecado. Amém? Amén. É um bom começo. Es un buen comienzo. Só estamos pré-aquecendo. Solo estamos calentándonos. Aleluia, desapareceu, não? Aleluia. De la potestade de Satanás De la potestad de Satanás para Deus. para Dios. Abra em Atos 26, 18. Abran sus Biblias en Hechos 26, 18. Vai nos falar a respeito dessa mudança que Deus traz para nós. Y ahí vamos a ver sobre este cambio que Dios quiere para nosotros. Que Ele nos tira Que Él nos saca de Satanás. de Satanás. Agora para nos trazer para a sua maravilhosa luz. Ahora para traernos a su maravillosa luz. Aleluia, das Aleluya. trevas De tinieblas para a sua luz. para su luz. Glória a Deus. Gloria a Dios. Da potestade de Satanás De la potestad de Satanás para a sua maravilhosa luz. para su maravillosa luz. E para Deus, pode ler. Para Dios. Amén. Aleluia. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluia. Esse texto de Atos 26, 18, Este texto de Hechos 26, 18, ele é paralelo de Colossenses 1:13. él es paralelo a Colosenses 1:13. Ele nos libertou, Nos ha liberado, nos transportou nos ha transportado do império das trevas del reino de las tinieblas para sua maravilhosa luz, para su maravillosa luz, para o Filho amado, de su Hijo amado, o reino de amor. el reino de amor. Preste atenção, Pongan atención, você foi transportado, tú has sido transportado, não está mais entre as trevas, ya no estás en tinieblas, foi tirado do negativo, fuiste sacado de lo negativo, do inferior, de lo inferior, para agora no para transporte ahora ser transportado espiritualmente espiritualmente para uma nova dimensão para una nueva dimensión de Deus, de Dios, da luz, de luz, do amor, de amor,
do governo de del Cristo. gobierno de Cristo. Não mais debaixo da potestade de Satanás. Ya no más bajo la potestad de Satanás, Onde nós éramos pisoteados, donde éramos pisoteados, machucados, machucados, heridos, oprimidos, oprimidos, cheio de condenação, llenos de condenación, acusação. acusación. Não, agora o braço forte do Senhor, No, ahora el brazo fuerte del Señor, a mão la estendida, mano extendida, Ele nos transporta Él nos transporta para uma nova dimensão, para una nueva dimensión, seu reino de amor. su reino de amor. Amém? Amén. Posso ouvir um aleluia ¿Puedo glorioso? escuchar un aleluya? Aleluia! Aleluya. Amém? Amén. Continua dizendo que agora nós fomos chamados. Ele nos chama para o seu reino e glória. Él nos llama a su reino y gloria. Parece a cordilheira, Parece la cordillera, só falta a neve. solo falta la nieve. Que maravilha! ¡Qué maravilla! Ele nos chama para o seu reino e para a sua glória. Él nos llama a su reino y a su gloria. Da escravidão, De la esclavitud, Gálatas 1, Gálatas 5, 5, 1 e 13. 5, 1, 13, Vai falar para a liberdade foi que Cristo nos libertou. dice que fuimos liberados para la libertad. Não permanecemos mais como escravos. Ya no somos más esclavos. Agora Ele nos libertou das cadeias. Él nos ha liberado de las cadenas. Agora é interessante que no versículo 13 de Gálatas 5, Y es interesante en el versículo 13 de Gálatas 5, que fomos chamados à liberdade, que dice que hemos sido llamados a la libertad, mas não deis na liberdade lugar à carne. pero no den lugar en la libertad a la carne. Preste atenção, Pongan atención, preste atenção. pongan atención. Me olhe um pouquinho. Mírenme un poquito. A liberdade La libertad não é um fim em si mesmo. no es un fin en sí mismo. Sou livre do Soy pecado, libre de pecado, de Satanás, de Satanás, da carne, de la carne, do mundo, del mundo, do diabo, del diablo, da condenação. de la condenación. Cristo me libertou, Cristo me libertó, mas não para fazer o que eu quero, pero no para que yo haga lo que yo quiera, porém me submeter ao governo de Jesus. pero para que yo me someta al gobierno de Dios. Estás a entender? ¿Me están entendiendo? Sim, é para a liberdade que Cristo me chamou. Sí, es para libertad que Cristo me ha llamado, Mas não é uma liberdade de dar lugar à carnalidade, pero no es una libertad para dar lugar a la carnalidad, a mentira, a la mentira, fofoca, al chisme. chisme. Acá não é. Acá no hay, Somente em Brasil. solo en Brasil. Inveja, Envidia, ciúme, celos, competição, competición, competencia, competência, espírito de superioridade, espíritu de superioridad espírito de o inferioridade. espíritu de inferioridad. Não. No, Na liberdade que eu tenho agora en la libertad que yo tengo ahora é para ser cheio do Espírito. es para ser llenos del Espíritu E como filhos y amados, como hijos amados me submeter ao Senhor. someterme al Señor. Aleluia, Jesus. Aleluya, Jesús. 1 Coríntios 7,15 1 fala Corintios 7:15 dice que nós temos um chamado para a paz. que fuimos llamados a la paz É num contexto de casamento e solteiros. en un contexto de casamiento y solteros. Eu creio que no início eu coloquei essa palavra e essa expressão mais porque eu vi que havia esse chamamento. Y quizás yo creo que puse esa palabra, esa expresión, porque vi que tenía que ver con llamamiento.
mas não entendia direito. pero no lo entendía bien. Mas depois, com as ministrações, Pero luego de las ministraciones, cada vez que eu chego nesse slide, cada vez que yo llego a este PowerPoint, Deus me dá uma palavra de conhecimento. Dios me da una palabra de conocimiento. Muitos de nós, como jovens, Muchos de nosotros como jóvenes vivemos debaixo de angústia, vivimos bajo la angustia por ainda não ter, vamos dizer assim, um caminho claro sobre o casamento, noviazgo, matrimônio. por aún no tener un camino claro de acuerdo al noviazgo, al matrimonio, E ficamos cheios de ansiedade, y nos llenamos de ansiedad, preocupação. preocupación. O que vai ser comigo? ¿Qué me va a pasar a mí? Vou passar da idade? ¿Me voy a pasar de la edad? Eu estou muito velho? ¿Ya voy quedando vieja? Eu sou muito jovem? ¿O soy muy joven? E ficamos cheios de ansiedade. Y nos llenamos de ansiedad. Qual é a palavra de Deus para cada um de nós? ¿Y cuál es la palabra de Dios para cada uno de nosotros? Sejamos solteiros ou Seamos casados, solteros o casados, é para viver em es paz, para vivir en paz, cheio da segurança lleno de seguridad, que Deus tem o melhor para mim. que Dios tiene lo mejor para mí. Ele me ama, Él me ama, Ele me quer, Él me quiere, Ele tem o melhor, Él tiene lo mejor, algo espetacular algo espectacular para cada um de para nós. cada uno de nosotros. Cremos nisso? ¿Creemos en eso? Amém? Amén. Deixa eu te confessar um segredo. Déjame confesarte un secreto. Se Deus pode fazer isso comigo, Si Dios pudo hacer eso conmigo, e te lembra que eu era muito y feio, acuérdese que yo era muy feo, quanto mais Deus vai fazer contigo. ¿cuánto más el Señor no va a hacer contigo? Amém? Amén. Pode colocar a mão no teu coração. Ponga su mano en su corazón. Ore comigo. Ore conmigo. Traga paz, Senhor. Trae paz, Señor. Traga tranquilidade. Trae tranquilidad. Gera fé e confiança Genera fe y confianza que tu estás no de controle. que tú estás en el control. Tu és Pai. Tú eres Padre. Tu tens o melhor. Tú tienes lo mejor. Tu tens tudo preparado. Tú tienes todo ya preparado. Eu posso confiar em Ti. Yo puedo confiar en ti, Descansar em Ti. descansar en ti. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Aleluia. Aleluya. Por isso, 1 de Timóteo 6,12 vai dizer: combate o bom combate e toma posse da vida eterna. Por eso 1 Timoteo 6:12 va a decir que he combatido el buen combate para la vida eterna. Para isso fosse chamado, Para eso ha sido llamado, para uma vida eterna. para una vida eterna. Não é somente 30, 40, 50, 60, 80 anos No aqui. es solamente para 30, 40, 50, 80 años aquí. É para a eternidade. Es para la eternidad. Esse é o nosso chamamento. Ese es nuestro llamamiento. Amém? Amén. Aleluia. Aleluya. A Bíblia fala que isso faz parte de nós que somos igreja. La Biblia dice que eso es parte de nosotros que somos iglesia. Os chamados. Los llamados. Igreja significa os chamados. Iglesia significa los llamados. Chamados para fora. Llamados para afuera. Fora de quê? ¿Fuera de dónde? Fora do mundo, Fuera del mundo, fora do pecado, del pecado, fora das trevas, de las tinieblas, fora da carne, fuera de la carne, fora de Satanás. fuera de Satanás. Tudo isso negativo, Todo eso negativo, inferior, inferior, não me pertence ya no mais. me pertenece. Eu tenho algo superior, Yo tengo algo superior, muito mais positivo. mucho más positivo. Isso a Bíblia chama de graça. Y eso es lo que la Biblia llama de gracia. Fomos chamados pela sua abundante graça. Fuimos llamados por su abundante gracia, Sua maravilhosa graça. su maravillosa gracia. Quando estávamos aqui no negativo, Cuando estábamos acá en lo negativo, eu não estou falando desses irmãos desse yo lado no de estoy cá. hablando de esos hermanos de este lado de acá, Estou falando figuradamente. estoy hablando figuradamente.
quando estávamos no negativo, cuando estábamos en lo negativo, não éramos nada amáveis, no éramos nada amables, cheio de carnalidade, llenos de carnalidad, de pecado, de pecado, de sujeira, de suciedad, de impureza, de impureza, de mentira, de mentira, de rebeldia. de rebeldía. Não havia nada em nós No había nada en nosotros que era amável. que fuera amable. Mas Deus nos amou mesmo assim Pero aún así Dios nos amó e nos resgatou y nos rescató para Ele. para Él. Amém? Amén. Estás a compreender um pouquinho? ¿Me están comprendiendo un poquito? Amém? Amén. Como estamos no horário? ¿Cómo estamos con la hora? Tranquilo? Temos todo o fim de semana. Tenemos todo el fin de semana. Lunes é feriado. Lunes es feriado. Dá para dormir bastante. Podemos dormir hasta tarde. Pós-retiro, Post-retiro. todo mundo meio zumbático. Todos medio... Que alegria estar em casa. Qué alegría estar en casa. Comidinha da mamãe. Comidita a la mamá. Vamos investir esse fim de semana. Vamos a investir en este fin de semana. Deixa eu continuar. Déjame seguir. Para pertencer a uma pessoa, Para pertenecer a una persona, receber um novo nome recibir un nuevo nombre e sermos y transformados. ser cambiado, transformado, Cambiado. A sua imagem e a semelhança. su imagen y semejanza. 1 de Coríntios 1:9. 1 Corintios 1:9. Fiel é Deus, Fiel es Dios, pelo qual foste chamados por el cual fuiste llamados a comunhão a la comunión com seu Filho, con su Hijo, Jesus Cristo, nosso Jesucristo Senhor. nuestro Señor. Amém? Amén. Eu e você Tú y yo fomos chamados fuimos llamados a essa tremenda verdade, a esta tremenda verdad, a comunhão, a la comunión, a intimidade, a la intimidad, a relacionamento al relacionamiento com Jesus Cristo. con Jesucristo. Aqui está Carlos. Aquí está Carlos. Sim, Carlos? ¿Sí, Carlos? Sim, Carlos? De Vila Alemana. Ok. Carlos se chama Jesus agora. Carlos es Jesús ahora. É Jesus Cristo. Jesucristo. Amém? Amén. Meu amigo, Mi amigo, quando eu me converti, quando eu me converti, quando eu me tornei um filho de Deus, cuando me hice hijo de Dios, quando agora sou discípulo de Jesus, ahora que soy discípulo de Jesús, agora meu chamamento ahora mi llamamiento é andar com Jesus es andar con Jesús todo o tempo. todo el tiempo. Aonde ele vai, Donde Él va, eu sigo ele. yo lo sigo. Quando ele vai para cá, Cuando Él va para allá, Eliú, ¡ay, sim, Dios! muito gusto. Oh, mucho gusto. Quando ele vai para trás, Cuando Él va para atrás, eu vou para trás. yo voy para atrás. Quando ele vai para frente, Y va adelante, eu vou com y ele. yo voy con Él. Amistade, Amistad, intimidade intimidad com Jesus. con Jesús. Permisso. Tá. Desculpe que perguntei depois. Entende? ¿Entienden? Tchau, Jesus. Chao, Jesús. Fica até próximo domingo. Hasta el otro domingo. Hasta el otro domingo. Ou até próximo retiro ano que vem. O hasta el próximo retiro, el próximo año. Não! Eu estou intimamente ligado. Yo estoy íntimamente ligado, Eu fui conectado. batizado em Cristo. Yo fui bautizado en Cristo. Agora eu sou um com Ele. Ahora soy uno con Él. Meu chamado Mi llamado é andar em comunhão es andar en comunión com Jesus. con Jesús. Obrigado, Jesus, Carlos. Gracias, Jesús, Carlos. Aleluia! Isso, aplauso para Jesus, para Carlos. Aleluia! De novo, De nuevo, toda religiosidade, toda religiosidad, todo formalismo todo formalismo cai por terra. se va. Quando eu estou na universidade, Cuando yo estoy en la universidad, Jesus está comigo. Jesús está conmigo. Quando eu estou andando no metro ou Cuando em yo ando en el ônibus, metro, en el ómnibus, en el bus, Jesus está comigo. Jesús está conmigo. Quando eu caminho na rua, Cuando yo camino por la calle,
orando em línguas, orando en lenguas, cantando em línguas, cantando en lenguas. su glória. Aleluia. Shibarabacanaralai. É assim que tu anda na rua? ¿Es así como tú caminas por la calle? Claro. Claro. Hoje não tem aqueles teléfonos. Hoy día ya no hay aquellos teléfonos. De repente lá em Santiago tu escuta. De repente ya por Santiago yo escuchaba. Alguém está falando no seu telefone Alguien estaba auricular. hablando por teléfono. E por que eu não posso falar no meu telefone celular ¿Por qué no espiritual? puedo hablar en mi teléfono celular con Jesús? Aleluia, Jesus, te Aleluya, amo. Jesús, te amo. É para isso que eu fui chamado. Es para eso que yo fui llamado. Aleluia, para ser dele. Para ser de Él. Chamado para ser de Jesus Cristo. Llamados para ser de Jesucristo. Esse é meu chamamento. Este es mi llamamiento. E o teu? Y el tuyo. Estás começando a ¿Me entender? están comenzando a comprender? Quantos versículos já vimos? ¿Cuántos versículos ya hemos visto? Que verdade! ¡Qué verdad! Glória a Deus. Gloria a Dios. Tenho um chamado. Yo tengo un llamado. Jesus me escolheu. Jesús me ha escogido. Eu sou dele. Yo soy de Él. Para andar com ele. Para andar con Él. Todo tempo, toda hora. Todo el tiempo, toda hora. Glória a Deus. Gloria a Dios. Para seguir os passos de Jesus. Para seguir en los pasos de Jesús. 1 de Pedro 2:21 fala sobre isso. 1 Pedro 2:21 así dice. Para Cristo nos deixou exemplo. Cristo nos ha dejado como un ejemplo Para seguirmos seus passos. para seguir sus pasos. Pero. Vamos pensar, acho que tu consegue. Vem, Tiago? Não. Rodrigo. Desculpe. Não é assim que Jesus, Rodrigo e eu sigo Jesus. Caminha, Rodrigo. No es así que yo puedo seguir a Jesús. No, no es así. No. No. É algo mais forte. Es algo más fuerte. 87,5. Consegues? 87. Me carrega. Tómame. Já. Vamos lá. Tómame. Isso. Jesus me carrega. Jesús me lleva en sus brazos. Chega, senão vai cansar. Estás bem? Assim. Deveríamos pedir ajuda do Espírito Santo. Para dois. Estou em casa aqui. Aquí estoy en mi casa. Quero fazer algo para te provocar, Yo quiero hacer algo para provocarte a ti, te chocar. para chocarte, Saímos da religiosidade. salir de la religiosidad. Estou falando que o que acabei de fazer aqui com o Rodrigo, Yo estoy diciendo que lo que recién hice acá con Rodrigo, o caminhar com Jesus é mais forte ainda. el caminar con Jesús es aún más fuerte. Ele me ajuda, Él me ayuda, Ele me carrega, Él me lleva en sus brazos, Ele me sustenta, Él me sostiene, Ele me fortalece. me fortalece. Eu quero estar com Ele. Yo quiero estar con Él. Esse é o meu chamado. Ese es mi llamado, Não apenas um encontro, no apenas un encuentro, uma reunião una semanal, reunión semanal, um grupo da un casa, grupo en casa, igreja na casa, iglesia en casa, um encontro de discipulado. un encuentro, un discipulado. Muito bom. No, muy bueno. Mas é mais. Pero hay más. É todo tempo, En todo tiempo, toda hora. toda hora. Graças, Rodrigo. Espero que não tenha problema com. Ser curado em nome de Jesus. 1 de Pedro 1,15. 1 Pedro 1:15. Na nossa catequese, En nuestra catequesis, fala: sede santos como eu sou santo. digamos, sed santos como yo soy santo. Só que Pedro continua pelo Espírito Santo Pero Pedro sigue por el Espíritu Santo e ele acrescenta um upgrade, y él pone un upgrade, mais apertadito. algo más apretadito.
Sede santos em todo vosso procedimento. Sed santos en todo vuestro procedimiento. Ah, não é ser santo só na reunião? Ah, entonces no hay que ser santos solamente en la reunión, Ou quando as pessoas me olham? o cuando las personas me miran, Ou quando eu estou junto com meus o cuando pais? estoy con mis padres, Com meus pastores? o con mis pastores. Não, No, também. también, Todo tempo. todo tiempo, Em todo o meu proceder. en todo mi proceder, Meu olhar. mi mirada, Quando eu estou com meu smartphone. cuando estoy con mi smartphone, Vou ver aqui no meu aplicação. Aqui na internet. Um site. Não, não. no, Só porque. Não, solo não. pues, no, no, no. Meu pensar. En mi pensar, Em meu olhar. en mi mirar, Em meu en ouvir. mi oír, Na minha motivação. en mi motivación, No meu agir. en mi actuar, No meu caminhar. en mi caminar. Santidade ao Senhor. Santidad del Señor. É para isso que eu fui chamado. Es para eso que yo he sido llamado. Deus não tem me chamado para impureza. Dios no me ha llamado a la inmundicia. Esse não é meu chamado. Ese no es mi llamado. Às vezes em português diz uma imagem vale por 1000 palavras. En portugués tenemos un dicho que dice que una imagen vale a 1000 palabras, vale por 1000 palabras. Eu creio que essa imagem é muito sugestiva. Y yo creo que esa imagen es muy sugestiva. É isso que acontece conosco. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Quando nós voltamos para o pecado. Cuando nos devolvemos al pecado, Quando nós deixamos que o pecado domine nosso cuando interior. dejamos que el pecado domine nuestro interior, Raiva, rabia, inveja, envidia, ciúme, celo, falta de perdão, falta de perdón, qualquer tipo de impureza, cualquier tipo de inmundicia, orgulho, orgullo, soberba, soberbia, arrogância. arrogancia. Te lembra dessa imagem? Acuérdense de esa imagen. Ah, esse não é meu chamamento. Ah, no, ese no es mi llamamiento. Não, 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 No, não. no, no. Antes de abrir um site, Antes de abrir una página web, antes de abrir aqui uma figura, antes de ver una imagen, de ver um movie, uma película, antes de ver una película, antes de escutar uma música, antes de escuchar una música, vou estar assim ¿voy a estar así ou vou estar assim? o voy a estar así? A vontade de Deus para cada um de nós La voluntad de Dios para cada uno de nosotros é a nossa santificação. es nuestra santificación. Essa é a vontade de Deus Esta para es la comigo. voluntad de Dios para conmigo. Jovens, você Jóvenes, diz amém? ¿ustedes pueden decir amén? Não lo creio. No, no lo creo. Amém? Amén. Amém? Mais forte. Más fuerte. Amém. Rompe com a incredulidade. Rompe con la incredulidad. Nessa hora, Satanás está dizendo: isso não é possível para En ti. esta hora Satanás está diciendo, eso no es posible para ti. Tu nunca vai ser livre desse pecado. Nunca vas a ser libre de este pecado. Mas em nome de Jesus, Pero en el nombre de Jesús, nesses dias, en estos días, é dias de mudança, son días de cambio, de completa de transformação completa transformación e libertação. y libertación. Aleluia. Aleluyas. Terceiro significado: Tercero significado, para seguir a Jesus, para seguir a Jesús, para o seu serviço, para el servicio, ministério, el ministerio, para a nossa vida, para la vida, servirmos na família, servir en la familia, no meu trabalho. en mi trabajo. Esse é o chamamento. Este llamamiento, Aleluia.
Por isso que somos discípulos. Por eso somos discípulos. Um chamado para sermos seguidores de Un Jesus. llamado para ser seguidor de Jesús. Discípulos de Jesus. Discípulos de Jesús. Está ali vários textos. Ahí hay varios textos. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Jesus falava para seus discípulos Jesús hablaba a sus discípulos e para a multidão. y también a la multitud. Marcos 8, 34. Marcos 8:34. Jesus dizia a todos: Jesús decía a todos: se alguém quer vir após mim, si alguien quiere venir en pos de mí, a si mesmo se negue, niéguese a sí mismo, toma sua cruz, tome su cruz, renuncie a tudo. renuncie a todo, Disposição para perder a vida natural, disponte a perder la vida natural para tomar a vida espiritual. para poder tomar la vida espiritual. Isso não é para alguns especiais. Y eso no es solo para algunos especiales. Para os pastores, Para los pastores, para o presbitério, para el presbiterio, para os para los diáconos, diáconos, para os líderes. para los líderes. Mas eu não sou. Yo no soy. Eu posso ter uma vida. Yo puedo tener una vida mais ou menos. más o menos. Às vezes mais menos do que mais. A veces más menos que más. Não. No. Ser discípulo de Jesus é para todos. Ser discípulo de Cristo es para todos. O governo de Jesus é para todos El nós. gobierno de Jesús es para todos Eu nosotros. quero seguir a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. É para isso que eu fui chamado. Para eso he sido llamado. Para anunciar as Para virtudes anunciar las virtudes daquele que me chamou das de trevas aquel que nos llamó de las tinieblas para a sua luz a su luz admirável, admirable, maravilhosa. maravillosa. Eu sou um proclamador. Yo soy un proclamador. Eu sou alguém que dou testemunho Yo de soy alguien Jesus. que doy testimonio de Jesús. Esse é meu primeiro chamamento, Ese es mi primer llamamiento. a testemunhar do A Pai, testificar del Padre, do Filho del Hijo e do Espírito y del Santo, Espíritu Santo. das suas De características, sus características, do grande amor de de Deus. su gran amor. Amém? Amén. Aleluia. Coloca a mão na tua cabeça. Pon la mano así en su cabeza. Coloca a mão na tua cabeça. Pon la mano en la cabeza. Se quiser colocar as duas mãos, pode Si quieren colocar. pueden poner las dos manos. E diga comigo em voz alta: Y digan conmigo así fuerte: eu fui chamado yo he sido llamado para ser um proclamador, para ser un proclamador, para anunciar para anunciar a Cristo Jesus. a Cristo Jesús. Esse é o meu chamado. Este es mi llamado. Aleluia. Aleluya. Quero fazer isso com a minha boca Yo quiero hacer eso con mi boca e com minha vida. y con mi vida. Amém. Amén. Aleluia. Aleluya. Oh, Jesus. A palavra fala em 1 de Coríntios 1:24. 1 de Corintios 1:24. Nós que somos chamados, Nosotros los llamados, tanto judeus como gregos, judíos como griegos, nós proclamamos nosotros proclamamos a Cristo, a Cristo, poder de Deus poder de e Dios sabedoria de y Deus. sabiduría de Dios. Deixa eu te fazer uma pergunta. Déjame hacerte una pregunta. Tu já tens a experiência de orar com alguém na rua ¿Has tenido la experiencia de orar por alguien en la calle e essa pessoa ser curada, y esa persona venir a ser sanada, se converter, convertirse, ser cheio do Espírito, ser lleno del Espíritu, os demônios indo embora que los demonios se vayan com tua vida, con tu vida, tu colocando a mão? tú poniéndole la mano? Aleluia. Aleluya. Cristo, poder de Deus. Cristo, poder de Dios. Cristo, sabedoria de Deus. Cristo, sabiduría de Dios. Amém. Amén. Estava em Porto Alegre Yo estaba en Porto Alegre alguns meses atrás hace unos meses e estávamos parte da igreja na rua y estábamos parte de la congregación en la calle
proclamando e testemunhando. proclamando y testificando. Estávamos bem no centro de Porto Alegre. Estábamos en el centro de Porto Alegre, 1.300.000 pessoas. como 1.300.000 personas Porto Alegre. en Porto Alegre. E estávamos ali no centro. Y estábamos ahí en el centro. Éramos uns 150 jovens. Éramos como 150 jóvenes, Impondo as mãos. imponiéndole las manos. De repente abordei uma senhora. Y de repente me acerqué a una señora. Parecia bem velhinha. Ella parecía ser bien anciana, Porque ela estava muito judiada. porque estaba así como bien Sofrida. sufrida. Judiada é difícil, né? Judiada. Sofrida. Sufrida. Muito pecado. Había mucho pecado, Muito demônios. muchos demonios. E comecei a ministrar Jesus para ela. Y yo empecé a ministrar de Jesús para ella. E perguntei se ela já tinha tido uma experiência com Jesus. Y le pregunté si alguna vez había tenido una experiencia con Jesús. E ela falou que não. Y me dijo que no. Ela já tinha ido a alguns cultos, Ya había ido a algunos cultos, mas nunca tinha se entregue a Jesus. pero nunca había entregado su vida a Jesús. Ela estava cheia de sofrimento. Estaba llena de sufrimiento. Perguntei se podia orar pela cura. Yo pregunté si podía orar por la cura Chamei 2 meninas junto comigo y llamé a 2 niñas conmigo e impomos as mãos sobre ela. y impusimos las manos sobre ella. E ela começou a ser curada. Y ella empezó a ser sanada E os olhos dela começou a se abrir. y sus ojos empezaron a abrirse. O que está acontecendo? ¿Qué está pasando? Antes eu não enxergava direito. Antes no veía bien, Agora estou vendo uma luz. ahora veo una luz. Antes eu tinha dor nas costas. Antes me dolía la espalda. Ela andava assim. Ella caminaba así. Agora ela começou a se erguer. Ahora ella empezó a erguerse. E ela dizia para mim: Ella me decía, moço, Señor, moço, Señor, jovem. joven. E eu disse: ela não está enxergando. Y yo dije, ella no está viendo, no ve bien. Me chamava de moço. Me decía joven. E eu fiquei muito claro. Y yo me sentí, claro. E Deus me deu uma palavra de conhecimento. Y Dios me dio una palabra de conocimiento. Que ela tinha envolvimento com magia negra. Que ella estaba envuelta con la magia negra. Em Brasil, En Brasil, macumba, la macumba, candomblé. el candomblé. E ela disse: como tu Y sabes? ella dijo, ¿y cómo sabes eso? Deus está me falando. Dios me está diciendo. E perguntei para ela: queres ser Y livre? yo le pregunté, ¿quieres ser libre? E ela disse: Y sim. ella dijo, sí. E impomos as mãos. Y impusimos las manos. Chamei as meninas, Llamé a las niñas, jovenzinhas, jovencitas, e impor a mão sobre ela. y impusimos las manos sobre E ellas. mandamos os demônios fora. Y echamos fuera los Em demonios. nome de Jesus. En el nombre de E Jesús. novamente ela se levantou. Y nuevamente ella se paró. E o rosto se iluminou. Y su rostro se iluminó. E ela disse: estou Y diferente. ella dijo, estoy distinta. Aquela opressão não tem mais. Aquella opresión ya no está. Eu estava cheio de alegria. Y yo estaba llena de alegría. E as meninas davam glória a Y Deus. las niñas glorificaban al Señor. Perguntei se ela queria se converter. Yo pregunté si ella quería convertirse. E ela disse Y ella sim. dijo, sí. E eu disse para ela: ore comigo. Y yo le dije a ella, ore conmigo. E ela começou a orar. Y ella empezó a orar. No início repetindo. En el inicio empezaba a repetir, Mas depois pero después ela dizia bem assim: ella decía así, querido Jesus, querido Jesús, vem dentro de mim. ven dentro mío, Eu te quero. yo te quiero. Querido Jesus. Querido Jesús, Não era mais repetição. ya no era una repetición, Era uma invocação. era una invocación. E ela foi cheia da alegria de Jesus. Y ella fue llena de la alegría de Jesús. E eu nunca tinha feito depois o próximo passo. Y yo nunca hice el siguiente paso, Porque perguntei para ela: queres ser batizado no Espírito Santo? porque yo le pregunté, ¿quieres ser bautizado en el Espíritu Santo? Na rua, Ahí en la calle, cheio de pessoas. lleno de personas. E eu perguntei para ela: Y yo le pregunté a queres ella, ser batizada? ¿quieres ser bautizada? Ela disse: eu não sei o que é, mas eu quero. Ella dijo, yo no sé qué es, pero sí quiero. É bom? ¿Es bueno? Sim. Sí. Ministrei rapidamente. Y rápidamente le ministré, Chamei as meninas. llamé a las niñas, Impusemos as mãos. pusimos las manos. E na hora, Y en el mismo momento, diante dos meus olhos, delante de mis ojos, na rua, ahí en la calle, ela foi batizada no Espírito Santo. ella fue bautizada por el Espíritu E Santo. começou a falar em Y línguas. empezó a hablar en lenguas.
Cristo, poder de Deus. Cristo, poder de Dios. Amém? Amén. Não te dá vontade de fazer a mesma coisa? ¿No te dan ganas de hacer lo mismo? De tu fazer isso? De que tú hagas eso Através da tua vida? a través de tu vida. Ah, que coisa mais linda. Por favor. Gálatas 1:15-16. Gálatas 1, 15, 16. Quando agradou a Deus que me apartou desde o ventre de minha madre. Pode ler. Pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles. Tu tens chamado e eu também. Tú tienes un llamado y yo también De pregar, de predicar, anunciar anunciar a Cristo Jesus. a Cristo Jesús, O Senhor. el Señor. Somos chamados para serviço. Somos llamados para el servicio Isso começa servindo. y eso empieza sirviendo. Eu sou servo Yo soy siervo para depois servir. para después servir. Aleluia. Ali é retiro nosso em Porto Alegre. Ese es un retiro de nosotros en Porto Alegre, Há alguns anos atrás. hace unos años atrás, Lavando a louça. lavando la loza, Muita louça. mucha loza, 500 jovens. 500 jóvenes E a equipe de apoio. y el equipo de apoyo Lavando a louça. lavando la loza. Ali agora alguns são pastores. Allí ahora algunos son pastores, São líderes. son líderes Na congregação e en em la outros lugares. congregación y en otros lugares. Começa com serviço. Comienza en el servicio, Começa sendo servo. comienza siendo siervo. Aleluia. Aleluya. Quero concluir Yo quiero concluir. o chamado para a festa, Llamado para la fiesta, para seu reino e glória, para su reino y su gloria, para as bodas do Cordeiro, para las bodas del Cordero, para recebermos galardão. para recibir el galardón. Abra em 2 Pedro 1, 10 e 11. Abra su Biblia en 2 Pedro 1, 10, 11. Leia aqui, mas lê. 2 Pedro 1, 10 e 11 vai falar dessa entrada. 2 Pedro 1, 10 e 11 vai falar da necessidade de confirmar a nossa vocação. Este versículo va a hablar de la necesidad de confirmar nuestra vocación. Aleluia. 10 Por e lo 11. cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que a entrada nossa seja ampla Para que nuestra entrada sea amplia no reino final de Deus, en el reino final de Dios, eu preciso aqui e yo agora necesito aquí y ahora confirmar. confirmar. Eu preciso Yo afirmar. necesito afirmar. Eu preciso viver Necesito vivir dentro dessa vocação, dentro de esta vocación, desse de chamamento, este llamamiento, para vivermos do modo digno do Senhor, para vivir de forma digna para el Señor, no qual fomos de lo chamados. cual fuimos llamados. 2 de Tessalonicenses 1:11, Segunda Tesalonicenses 1:11, para que o nosso Deus para que nuestro Dios nos tenha por os dignos tenga por dignos do seu de chamamento su llamamiento, e cumpra seu propósito cumpla todo propósito em nossas vidas. en nuestras vidas. Mateus vai falar Mateo va a decir 22, 22, 14, vai dizer que todos somos chamados, va a decir que todos somos llamados, mas poucos pero escolhidos. pocos escogidos. Eu não entendi esse versículo. Yo no entendí ese versículo. Como assim? Como- Muitos são chamados, ¿Cómo puede que muchos sean llamados, mas poucos pero escolhidos. pocos escogidos? Quer dizer que eu não sou escolhido? ¿Quiere decir que yo no soy escogido? Não, No, não é assim. no es así. Deixa eu te aclarar. Déjame aclararte. Preste bem atenção. Ponga atención. Estamos quase concluindo. Ya estamos terminando. Como ser chamado e escolhido. ¿Cómo ser llamado y escogido? Coloquei 4 palavras. Como hay 4 palabras. Em primeiro lugar, En primer lugar,
Oír el llamado. Oír el llamado. Coloca a mão na tua orelha, Pon la mano así en tu oreja, no teu ouvido. en tu oído. Diga comigo, Di conmigo, em voz alta. en alta voz. Pode ser em espanhol. Puede ser en español. Oír el llamado. Oír el llamado. Mais forte. Más fuerte. Oír, 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 oír oír el llamado. el llamado. Segunda palavra. Segunda palabra. Nós precisamos Necesitamos responder responder ao llamado. al llamado. Podes falar em voz alta? ¿Pueden decir fuerte? Responder. 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 Sim, Senhor. Sí, Señor. Eu quero. Yo quiero responder Yo quiero responder ao chamado de al Deus. llamado de Dios. Em terceiro lugar, En tercer lugar, acolher, acoger, tomar posse apoderarse do chamado. al llamado. É meu, En Él. é para mim, Es para mí, es mío, é meu. es mío. Sou chamado, Soy llamado, escolhido. escogido. Nada, Nada, nem ninguém ni nadie vai me tirar me va a sacar do meu chamamento. de mi llamamiento. Eu sou de Jesus. Yo soy de Jesús. Em quarto lugar, En cuarto lugar, viver vivir el chamado. el llamado. Consegue repetir? ¿Pueden repetirlo? Em primeiro lugar, En primer lugar, diga comigo em voz alta. di conmigo fuerte. Oír el llamado. Flaquito. Vamos lá. 1, 2, 3. Oír el llamado. Depois, responder el chamado. Depois, acoger el chamado. Depois, Vivir el llamado. Está mais ou menos. Mais uma vez. Vamos lá. Oír el chamado. Responder el chamado. Acoger el chamado y vivir el chamado de Dios en tu vida. Amén. Termino com o último slide. Acho que é de Nárnia. Yo creo que eso es Narnia. Fiel é que os chama, Fiel es el que os llama, o qual também o hará. el cual también lo hará. Podes colocar em pé? ¿Pueden ponerse de pie? Levanta tus manos. Levantan tus manos, Estica bem alto. estíralas sin bien alto. Aleluia. Agora com a tua boca e com Y teu ahora coração. con tu boca y con tu corazón. Nessa tarde eu estou ouvindo o En chamado. esta tarde yo oigo el llamado. Nessa tarde eu quero responder En ao esta chamado. tarde yo respondo al llamado. Eu quero acolher. Yo quiero acoger, Eu quero viver. yo quiero vivir, Porque eu tenho certeza porque yo estoy seguro que aquele que me fez o chamado, que el que me hizo el llamado ele vai completar. lo completará, Ele fará. lo hará. Obrigado, Jesus. Gracias, Jesús. Obrigado, Pai. Gracias, Padre. Obrigado, Espírito Santo. Gracias, Espíritu Santo. Queres orar um pouquinho com tuas ¿Quieres orar un palavras, poquito con tus palabras, com tu coração? con tu corazón? Toda vergonha vai embora, Toda vergüenza se va, todo acanhamento vai embora. toda vergüenza, toda timidez se va. O Senhor é que está te chamando. El Señor te está llamando. Ele está te chamando para a glória Él te está dele, llamando para su gloria, para o reino dele. para su reino. Está te chamando para pertencer a Ele, Para pertenecer a Él, para ser transformado, para ser transformado, para ser usado para por ser Ele usado por Él, no seu propósito. para su propósito. Deixar o negativo. Dejar lo negativo. Tu pode dizer pela fé: Puede decir por fe, sim, Senhor. sí, Señor. Amado Jesus, Amado Jesús, eu quero, yo quiero, eu quero. yo quiero, Nessa tarde, yo quiero en esta tarde, nesse início de congresso, en este inicio de congreso, eu quero. yo quiero. Eu não vou deixar para domingo, Voy a dejar para el domingo, para el final. para el fin. Não agora. No, ahora. Eu quero Yo começar. quiero empezar E nesse primeiro en este encontro, primer encuentro. rompo
yo rompo com pecado. con el pecado. Satanás, vai embora. Satanás, ándate. Mundo, Mundo, dou as costas. anda, sal de aquí. Sai. Sal. Carnalidade. Carnalidad. Nada mais. Nada más. Eu quero ser cheio do Yo quiero ser Espírito. lleno del Espíritu. Aleluia, Senhor. Aleluya, Señor. Começa a agradecer ao Senhor. Empieza a agradecer al Señor. Começa a clamar pelo sangue de Comienza a Jesus. clamar por la sangre de Jesús. Começa a clamar pelo nome de Comienza Jesus. a clamar por el nombre de Jesús. Ah, obrigado, Oh, Jesus. gracias, Jesús. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Un aplauso a Jesús. Aleluia. Aleluya. Graças, Pai.